Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da UEMG do ano de 2018, questão 18. Eu me diverti fazendo, espero que vocês gostem também. E ela diz o seguinte: ao conceber um ser cujas faculdades são tão aguçadas que ele consegue acompanhar cada molécula em seu curso, esse ser, cujos atributos são ainda essencialmente tão finitos quanto os nossos, seria capaz de fazer o que atualmente nos é impossível fazer. Consideramos que as moléculas de um recipiente cheio de ar, a temperatura uniforme, movem-se com velocidades que não são de modo algum uniformes. Supomos agora que tal recipiente é separado por porções A e B por meio de uma divisória por um pequeno orifício, que um ser pode ver que as moléculas individuais abrem e fecham esse orifício, de forma a permitir que somente as moléculas mais rápidas passem de A para B, e somente as mais lentas passem de B para A. Irá, portanto, sem nenhum trabalho, elevar a temperatura de B e baixar a temperatura de A, contradizendo a segunda lei da termodinâmica. Gente, olha só. Se eu tenho um corpo aqui, tá? Eu vou chamar de corpo 1, e tenho um determinado corpo 2, se a temperatura do corpo 1 é T1, é uma temperatura alta, a temperatura do corpo C2 é uma temperatura baixa, a energia vai fluir naturalmente de onde você tem maior temperatura para onde você tem menor temperatura. Tá? Agora, o que o cara está imaginando é você colocar, desculpa a palavra, um diabinho aí que faça a energia fluir no sentido oposto. Então, se eu quisesse fazer essa questão sem muita firula, iria dizer simplesmente para vocês marcarem a letra C de cachorro louco, porque esse experimento aí nada mais é do que a definição do demônio de Maxwell. Mas tem outras coisas para a gente discutir aqui que vai tornar a questão realmente divertida, que é o gato de Schrödinger, matéria e energia escura e o paradoxo de Olbers. Então vamos lá. Primeiro, o gato de Schrödinger. Tem uma imagem de um gato que está sendo procurado, um morto ou vivo. Essa daí, eu vou deixar um card, que eu acho que quem explica isso de uma maneira espetacular é o personagem de Big Bang Theory, o Sheldon, né? Então deixa o Sheldon explicar isso aí para vocês melhor. Mas basicamente se trata do seguinte: a incerteza com a qual ocorrem os eventos quânticos fazem com que antes de você abrir uma caixa lá, que você pode ter um resultado A, um resultado B, e digamos que por uma questão probabilística pode ser tanto um quanto o outro resultado, enquanto você não abrir a caixa, você tem que entender que o estado que está lá dentro é o estado A e B ao mesmo tempo. Ou seja, se isso envolver a sobrevivência ou a morte de um gato, que é o tal do gato de Schrödinger, né, você teria um gato morto-vivo, vivo-morto, né? Então, esse fala sobre incerteza quântica. Então, a letra que a gente marcou aí, que é a letra C, né? O demônio de Maxwell está representado por essa arte aí, no qual esse ser, ele faria com que a energia fluísse de onde você tem menor temperatura para onde você tem maior temperatura. Eu quero falar que esse paradoxo, ele tem um paradoxo contido em si. Porque esse ser, para existir e fazer as coisas acontecer, ele também demandaria energia. Então, na minha opinião, dois paradoxos aí ao menos interessantes. O outro que ele está falando aqui são matéria e energia escura. Você está vendo essa linda galáxia em formato espiral? E ela está girando em torno de um centro. Os astrônomos fizeram as contas aí e chegaram à conclusão de que a quantidade de matéria que eles estão detectando aí não é o suficiente para fazer com que esse sistema ocorra de maneira coesa. Então, há algo que a gente não consegue detectar, né, que pode ser energia escura, pode ser matéria escura, ou seja, isso aí ainda está se estudando para saber o que pode ser, de repente é você que vai descobrir, né, em que é chamado de matéria escura ou energia escura.
E de todas aí, o paradoxo a questão mais interessante aqui, que é o paradoxo de Olbers, que é o seguinte: se o universo fosse parado, a gente teria essa linda imagem aí estabelecida por Van Gogh, né, em Starry Night, Noite Estrelada, que é o seguinte: imagina que o universo estivesse totalmente parado. Então, a gente aqui parado, com o universo parado, a quantidade de luz que fosse chegando até a gente não iria parar de chegar a energia luminosa até a gente, então a noite seria clara. O universo estar em expansão, interessante que tem uma outra questão aqui dessa mesma prova que fala disso, tá? Que é o desvio para o vermelho detectado por efeito Doppler e tudo mais, que diz que o universo está em expansão. O universo em expansão explica o fato de que nem toda a luz das estrelas chega até a gente. Então, se o universo fosse estático, a gente teria essa linda imagem aí de um céu iluminado por uma míríade de estrelas o tempo todo, conforme a bela pintura aí de Van Gogh. Bem, é isso, né? Voltando aqui à questão, marca a letra C de cachorro louco, demônio de Maxwell, e não se fala mais nisso. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de cursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço estrelado.